Pode começar? Pera aí, calma. Olá, então, pessoal, boa noite para vocês. Vamos começar então com a apresentação, então, grupo um. Vamos lá? Pode começar, tá? Tá Tem alguém mutado não, falando aí? Douglas? Tem alguém falando sem Alô? mutado aí? Que não tá falando nada. Alô? Tá dando para ouvir Alô? agora? Tô ouvindo? Bom, igual eu já tinha falado aqui, a gente vai estar apresentando a estrutura de dados, onde nosso grupo é composto pelo Alisson, o Douglas, o Giliard e o Eliseu. Pode estar passando. Bom, a gente, nesse slide, vai estar apresentando nos tópicos de algoritmo recursivo, o algoritmo interativo, a complexidade do algoritmo, o bubble sort e o merge sort. Pode estar passando. Eu vou estar explicando um pouco agora o algoritmo recursivo. O algoritmo recursivo, ele é uma técnica de programação na qual um método chama a si mesmo. Como assim? Quando um objeto é colocado entre dois espelhos, por exemplo, em planos paralelos, frente a frente, surge uma imagem recursiva, porque a imagem do objeto refletido no espelho passa a ser um objeto a ser refletido em outro espelho, e assim sucessivamente. A ideia básica desse algoritmo consiste em diminuir sucessivamente o problema em um problema menor, ou mais simples, né? Até um tamanho ou simplicidade do problema reduzido, que permita resolver de forma direta, sem recorrer a si mesmo. Quando isso ocorre, ele diz que o algoritmo atingiu uma condição parada, e a qual deve estar presente em pelo menos um local dentro desse mesmo algoritmo. Sem essa condição do algoritmo, não para de se chamar a si mesmo, até estourar a capacidade da pilha, o que geralmente causa efeito colateral até mesmo um término desejável do programa. Pode passar. Eu vou falar as vantagens e desvantagens. Como vantagem, vai ter a redução do tamanho do código-fonte, né? Ali embaixo tem até um exemplo ali bem curtinho. Automaticamente vai trazer maior clareza do algoritmo para problemas de definição naturalmente recursiva. A desvantagem é que o algoritmo recursivo quase sempre consome mais recurso, especialmente de memória, devido ao uso intensivo das pilhas. Logo, tende a apresentar um desempenho inferior aos iterativos, que é o próximo que a gente vai estar apresentando. Os algoritmos recursivos são mais difíceis de serem depurados, especialmente quando a falta profundidade da recursão, um número máximo de chamadas simultâneas. Nesse caso, a função é chamada recursivamente com argumento decrescente até chegar ao caso trivial, que no caso é uma condição parada, e encerra a sequência de chamadas recursivas, nesse caso. Pode passar. Agora é o meu. O algoritmo interativo. Tá ouvindo aí, professor? De boa? Tá de boa. Sim, pode Beleza. falar. Beleza. O meu algoritmo interativo. Como o Douglas explicou, né, para todo algoritmo recursivo, existe outro correspondente iterativo, que é não recursivo, que executa a mesma tarefa. Porém, esse algoritmo interativo nunca será uma chamada a si mesmo. E a principal diferença do algoritmo recursivo que ele apresentou e o iterativo é que o algoritmo interativo contém instruções completas de como realizar uma tarefa, ao passo que algo de como realizar uma tarefa tendo como base instâncias menores da mesma tarefa. O algoritmo iterativo nos diz cada passo do cálculo fatorial de um número, enquanto o algoritmo recursivo nos diz como calcular o fatorial de um número baseado no fatorial de um número menor. No código, gera uma lista de números do intervalo 1x, ou seja, está indo de 1 até a x. Pode passar. Opa. Volta. A complexidade agora. A complexidade de algoritmo é a quantidade de trabalho necessário para executar uma tarefa. Isto é medido em cima de funções fundamentais que o algoritmo é capaz de fazer: o volume de dados, quantidade de elementos a processar e a maneira como ele chega ao resultado.
Essa quantidade de trabalho tem a ver com o tempo, mas também pode referir-se à quantidade de memória necessária para garantir a sua execução. A notação BDO é utilizada para delimitar assintoticamente o crescimento, tempo e espaço, superior do algoritmo, utilizando o algoritmo para encontrar o maior elemento. Como exemplo, podemos encontrar casos de entrada que fará ele executar um número menor de operações. Utilizando a notação Big O, podemos dizer que a complexidade do algoritmo é Big O de O n, ou seja, no pior dos casos, cresce em ordem de n. Para algoritmos simples, é muito fácil identificar a complexidade do algoritmo. Geralmente, quando o algoritmo possui apenas um laço de repetição, sua complexidade é O de n. Quando possui dois laços encadeados, é O de n ao quadrado. E nenhum laço de repetição é O de 1. Vou passar? Pode. Tá ouvindo aí? Não? Não? Pode falar. Pode ir. Pode ir. Tá. Esse algoritmo é um dos mais, levando em conta a implementação, é o mais simples, apesar de não ter um bom desempenho e comparado aos outros tipos de algoritmo da ordenação. A ideia é sempre alterar toda a lista de itens quantas vezes for necessária, até que os itens estejam na ordem correta. Durante a alteração, o algoritmo deve comparar a ordem pares de valores. O item que está alterando no seu vizinho à direita, entendeu? Sempre à direita, começa aqui à direita. O melhor caso para o Google é enviar uma lista com itens já ordenada na entrada, pois o algoritmo ele percorre a lista apenas uma vez. Nada após a primeira alteração, os itens já estarão sendo ordenados corretamente. Logo, o seu tempo de execução, no melhor caso, é percorrer toda a lista de uma vez, que é o famoso N, que a gente coloca lá certinho. O pior caso é quando os menores elementos se encontram no final da lista, que aí são necessárias muitas alterações, e lista tem que trazer para cá e para lá os números menores, para a sua posição correta na ordem. Pode passar o... Aqui eu coloquei o exemplo de como que funciona. Sim, aí o exemplo, né, tipo, 5 é maior que 4, então ele vai passando adiante, né, e vai mantendo a sua ordem. Então, o algoritmo vai tendo essas alterações, e mesmo que o item que fique ordenado nessa primeira alteração, o lista deverá ser percorrida novamente, utilizando a mesma regra de ordem, tipo, um vai seguindo o outro. E assim vai até chegar no final e ficar corretamente. Beleza, tem 4 execução até finalizar. Aí depois tem o sisteminha que a gente montou, C++, funciona normal. Pode pular? Alô? Pular então. Volta lá. Pode falar? Peraí, deixa eu só ver o código. Tá, vai. Beleza. O Merge Sort, ele é um algoritmo de divisão de conquista. Então, ele pega a sua ordenação, ele divide n dividido por 2 de cada elemento. Então, vamos supor, aqui tem de vetor de 0 a 9. Então, ele vai fazer uma divisão por 2, ele vai dividir o meio, ele vai fazer umas subdivisões, como no exemplo aqui está mostrando, tá vendo? Aí ele vai pegar o meio, tipo 5, 3, 9, 7, vai fazer uma outra subdivisão, e com isso ele vamos fazer ordem crescente, um exemplo. E ele vai quebrando, né, tipo, fazendo subvetores, como pode falar, para fazer a ordem crescente, até chegar a fazer a ordem completa. Mais ou menos isso em um resumo, para te falar. Depois, tem um outro a gente fez também, né, em C++, e tem as vantagens, né, de você usar o merge, né, porque ele é fácil de implementação, recomendado para ordenação de grandes vetores. Só que tem bastante desvantagem, porque ele pode requerer muita memória do seu computador, caso ele seja fraco, não é muito bom, que gasta muito.
ele exige uma segunda lista do mesmo tamanho e usa várias chamadas recursivas dentro dele. E aqui a ordem é de 10 números e a gente informa aleatório e ele vai transformar em ordem decrescente. Você vai querer mais olhar? Porque já é fim. É isso? Isso. Sim. Beleza. Muito ruim, né, a apresentação de vocês, né? Vai lá, outro grupo. Depois a gente conversa. Ver se melhora o próximo grupo. Nossa. Aí a pressão caiu pra nós. Aí... Calma aí que Não. caiu a pressão aqui. Nossa. Não, gente, ó, Já ó, o destruturou, último já. ano de faculdade, ó, me desculpa, tá, ó, pessoal, não é que esse mal educado, não, mas o último ano de faculdade, essa apresentação sendo 6 aí, pelo amor de Deus, né? Ô, Alisson. É tipo assim, ó, a apresentação pra perder o emprego, isso aí. Meu Deus do céu. Ficamos sem emprego, então. Não, vai daí, Thiago, vai daí. Ô, você está me ouvindo normal aí? Tamo não, Fabrício. Hã? Tamo não, Fabrício. Você tá falando, não tá escutando, não, Fabrício. Tá todo mundo vendo aí? Manda bala. Beleza. Então, boa noite, boa noite. A gente vai apresentar um resuminho aí de estrutura de dados. Então, nosso grupo é o grupo que todo mundo já conhece. Caio, Fabrício, Iago, Paulo e o próprio que vos fala. Nossa agenda da nossa programação de hoje é algoritmos recursivos, iterativos, complexidade de algoritmos, que todo mundo vai falar também, né? E sobre os sorts, a gente vai falar do insertion e do quicksort. Então, uma base, introdução aqui sobre os algoritmos recursivos. Então, a recursividade, né? Ela é o mecanismo que permite chamar a si mesmo, direta ou indiretamente. Então, por exemplo, ele vai ficar chamando como se fosse uma divisão por 2, por exemplo, né? Ele vai chamar a si mesmo até não ser mais possível dividir por 2, né? Como se fosse aqui, ele vai executar a recursividade infinitamente até chegar num ponto em que pare, que não seja mais possível fazer a recursividade novamente. Então, ele consiste em diminuir esse problema, que é um problema grande, e um problema menor, né? Como eu falei, dividindo por 2 sempre que executar, até que o tamanho seja ou seja impossível de dividir por ele mesmo, né? De fazer a recursividade. Então, uma das vantagens que a gente pode separar aqui da recursividade é que eles são mais compactos. Então, eles são mais fáceis de ser compreendidos por outra pessoa, né? Que não foi aquela que programou, então é mais fácil de ser utilizado em um programa que você vai compartilhar com outras pessoas. Uma desvantagem é a lentidão que esse tipo de algoritmo apresenta, porque como ele utiliza pilha, você vai lotando de dados, né, até que essa pilha não aguente mais o peso, né, teoricamente. Então, ele fica muito lento por causa disso, para poder executar. Aqui a gente tem um pequeno exemplo, né, que a gente fez bastante de Fibonacci. Então, aqui a gente tem uma função, né, então se n0, ele vai ser 0, se n1, ele vai ser 1, se n maior que 1, ele vai ter essa equação. Então, explicando aqui, né, ele tem a função de Fibonacci, então se n igual a 0 ou n igual a 1, ele vai retornar um n só. Ou ele vai chamar a própria função, que foi criada anteriormente, né, de Fibonacci, até esse problema ser resolvido. Então, ele chama a si mesmo até que termine o programa, né, até que seja concluída a coisa que eu passar ali para ele cumprir, né, que fica dentro aqui. Qual que é o principal requisito para conseguir construir um algoritmo recursivo? O que você tem que se preocupar, principalmente? Principalmente? A principal preocupação, né? Vou construir um algoritmo recursivo, beleza. Qual a principal preocupação que eu tenho que ter? Não sei, para ele não estourar a pilha? Posso tentar Ele tem o quê? Um ponto de? Um método Um ponto de parada. Ponto de parada.
Exatamente. O ponto de parada é o principal. Mesmo quando definir o ponto de parada. Sim. Isso aí. Vai lá, Ju. Correto. Perdão. Perdão, não, tá certo. Então, continuando aqui, agora o pessoal vai continuar a apresentação. Então, continuando a apresentação, quem está falando é o Fabrício. Então, agora a gente vai falar um pouco sobre algoritmos iterativos, né? Então, dada uma introdução prévia aqui, a gente entende que em matemática computacional, um método iterativo é um procedimento que gera uma sequência de soluções aproximadas, né, que vão melhorando conforme as iterações são executadas e resolvam uma classe de problema estabelecida. Que assim, quando a gente tem um problema, a gente precisa saber dividir ele em subproblemas, que seriam essas interações, né? Então, a gente tem uma sequência de soluções para que a gente consiga chegar no resultado de melhor forma. Diferentemente do algoritmo do algoritmo recursivo, como o Thiago disse, o algoritmo interativo ele é de melhor forma para tratar de problemas grandes, porque ele fica de melhor forma, ele é mais complicado, mas o programador ele precisa ter um pouco de experiência ali com o código, né? Como o Thiago disse que o algoritmo recursivo ele é mais compacto, mais simples de entender ali quem não tem a programação, não tem envolvimento com o código. O algoritmo interativo ele precisa um pouco mais da experiência do programador para interagir com o código. Tá? Também uma diferença do algoritmo interativo de tratar de problemas grandes é porque o algoritmo recursivo ele para problemas grandes, ele usa aquela metodologia de pilha, então pode ser que aconteça o estouro de memória, né? Stack Overflow. Então, segundo slide aqui, a gente fala um pouco sobre o procedimento. Né? O interativo contém as instruções completas de como realizar uma tarefa, enquanto o procedimento recursivo contém instruções de como realizar uma tarefa, tendo como base instâncias menores da mesma tarefa. Então, basicamente, é o que eu estava dizendo, que ele precisa de passo a passo, de interações para chegar no resultado, enquanto o recursivo, ele é chamado a si mesmo como fazer aquilo, como chegar no resultado. Diferente do iterativo, que ele precisa demonstrar passo a passo de como chegar nesse resultado. Aqui mesmo embaixo ele diz, o algoritmo recursivo sempre terá uma chamada a si mesmo. Né? Vou mostrar um exemplo melhor abaixo, para a gente poder tentar entender melhor. Aqui ele define para a gente 2 métodos, né? O primeiro método é a definição de um método recursivo, chamado fatorial recursivo, e ele vai entrar como parâmetro um número, e ele vai ver a condição. Se ele for igual a 0, né, ele retorna 1, que é o fatorial de 0, seria 1. Se não, ele retornaria esse número vezes o número fatorial dele menos 1, né? Ou seja, ele está compactando o nosso código aí, tornando ele mais simples, mais compacto, para que o cara consiga entender melhor. Mas, para fazer isso, existe um passo a passo. A gente vai seguir no exemplo abaixo aqui agora, de modo iterativo. Para a gente chegar nesse método recursivo, que ele chama ali, a gente teria que ter a multiplicação de cada fatorial, que retornaria o fatorial daquele número para a gente dentro daquele método. Então, é diferente um do outro. O iterativo, ele passa por processos, né, até chegar ao nosso resultado esperado. Como se fosse a chamada de um número elevado. Né? Se a gente pensar em recursivamente, a gente teria 5 elevado a algum número, um exemplo, 5 elevado a 5, teria um resultado. Mas no método iterativo, a gente teria 5 vezes ele mesmo a quantidade de número elevado, que seria 5 vezes 5. Então, ele teria passo a passo para chegar ao resultado do número elevado. Ele faria o 5 vezes 5 vezes 5 vezes 5 vezes 5, né? Tipo, Isso. de cada vez. Ele teria cada passo. Então, basicamente, é isso. Complexidade de algoritmos, é o Caio que está falando. A notação Big O, ela é utilizada para delimitar assintoticamente o crescimento tempo ou espaço superior do algoritmo. Geralmente,
Quando um algoritmo possui um laço de repetição, sua complexidade é ON. Quando possui dois laços encadeados, é ON ao quadrado. E nenhum laço de repetição, O1. No Big O, se a gente for utilizar... Pode voltar aí, Thiago. Não, pode falar. No Big O, se a gente for utilizar ele, esse algoritmo, no caso, ele vai buscar o tanto de memória que ele precisa alocar para resolver o pior dos casos. Pode passar. A gente pegou um exemplo aqui de um algoritmo chama TwoSum em Kotlin. O algoritmo requer, no pior dos casos, que todos os itens do array, que seria a estrutura, sejam percorridos e adicionados no mapa. Como o acesso e a adição no mapa são constantes O1 e sua complexidade de tempo é ON. Volta lá. Porque você tem O1 e tem ON, eu escolhi ON. Oi, não ouvi, professor. Se eu tenho O1, O de 1 e O de N, por que eu escolhi O de N? Porque a adição... Sabe não? Vou explicar por quê, ó. Porque é o seguinte, moçada, quando tem um algoritmo desse daí, por exemplo, ó, o que é O de 1 aí? Qualquer expressão, qualquer linha do código ali que tenha uma execução única, tipo val de seno igual hash map off ali, é uma linha, né? Essa linha vale 1. O return ali embaixo vale 1, né? O simput ali vale 1 também, vale 1. Sim, ele vai A linha fazer do if, a linha do if também vale 1. Mas eu tenho uma linha ali, que é a linha do laço. O laço vale N, porque ele vai repetir N vezes até que ele atinja a condição de parada. até achar Então, o assim, target. eu posso ter vários O de 1s, não interessa, tá? Se eu tiver um laço, já tenho um O de N, tá? Se eu tiver dois laços, mas se não estiverem encadeados um dentro do outro, né? Tiver dois laços, um aqui e outro aqui no programa, não estão encadeados, mas estão no mesmo programa, eu tenho um 2 O de N, quer dizer, eu tenho dois laços de N, tamanho N. 2 O de N, né? Agora, se tem um laço encadeado, um laço dentro do outro, eu tenho um O de N ao quadrado. Se eu tenho três laços, um dentro do outro, eu tenho um O de N ao cubo. E vai aumentando isso daí. Para continuar. Vai cair, para continuar. Pode. O insert on sort, agora é o Paulo que está falando. O insert on sort ele é um algoritmo de ordenação de que, dado uma estrutura, array ou lista, constrói uma matriz final com um elemento de cada vez, uma extensão por vez. Um exemplo disso é como, por exemplo, imagine que você está jogando um baralho e todas as cartas na sua mão estão ordenadas. A cada vez que você recebe uma nova carta, você deve colocá-la na posição correta, comparando-as com a que você já está na mão. Você insere a nova carta na posição correta e novamente a sua mão vai estar composta de cartas totalmente ordenadas. E cada vez que você adicionar uma nova carta, você deve repetir o mesmo procedimento. Pode passar, tchau. Aqui vai algumas características do Insert on Sort. Ele é um algoritmo de simples implementação, leitura e manutenção. Ele é estável, ele não muda a ordem relativa de elementos com valores iguais. E ele também é útil para pequenas entradas. Outras características também são que ele é um algoritmo que ele realiza um número menor de comparações, porém ele realiza muitas trocas. O melhor caso desse algoritmo é O para N, O de N, perdão, quando a matriz está completamente ordenada, e o pior caso é O de N ao quadrado, quando a matriz está em ordem inversa. Ou seja, ela está da ordem completamente ao contrário da ordenação ideal que você quer. Pode passar, tchau. Aqui eu tenho um exemplo de um código do Insert on Sort. Eu vou explicar ele para vocês. Ali foi criada a classe na Insert on Sort, depois foi utilizado o laço for int na posição de igual a 1. Enquanto i for menor que o tamanho do vetor, você acrescenta mais 1, no caso o i++, né? Ali também foi criada a variável auxiliar para receber o vetor na posição de i, e o j também recebe o valor de i. Peraí. Então, enquanto o j for maior que o 0, o vetor j-1 e o vetor j-1 for maior que o auxiliar, eles vão trocar de posição, eles vão inverter a posição.
O vetor de J vai ser igual ao vetor de J menos 1, e o de J vai atribuir o valor de menos 1 também. E ali, por fim, o vetor de J vai trocar de lugar com o auxiliar. Então, nesse código, você utiliza uma variável auxiliar para mudar os dois campos sem que eles se misturem, através dessa variável auxiliar. Pode passar, Thiago. Espera um pouquinho. Volta para trás. Volta mais um. Qual é a complexidade do insertion? Você É falou agora há ODN. pouco? O A melhor melhor caso é é ODN, e o pior é ODN ao quadrado. Que é quando a matriz está Tá. Beleza. Tá quando a certo, matriz tá está certo. completamente Por inversa. que é o ODN ao quadrado? Paulo, volta no algoritmo lá, volta no programa. Por que é o ODN ao quadrado, por acaso? Por que você me fala isso? Que ele tem um while dentro do for. Isso aí, moçada. Isso não. É isso aí. E por que acontece que a ordenado ele vai ser ODN? O que acontece aí no algoritmo que de ODN ao quadrado ele vira ODN? Hum, É simples a resposta. Bem simplesinho. Que aí eu não preciso desse while, né? Eu consigo O que resolver. acontece na condição do while, se tiver ordenado? Ele entra no while? Não, porque Não, ele não não vai entra. precisar Ele não substituir vai nenhum precisar da valor. O que acontece? condição. Se ele for só no while lá e verificar a condição e vazar fora, o while vira um odd 1, entendeu? Mais um odd 1 dentro de um laço, entendeu? Entendi, Então aí vira só odd n, porque ele só percorre um for, entendi. entendeu? Agora, Uhum. se o odd no while ele entrar no while, aí para cada um do primeiro laço eu tenho n no segundo. Então n vezes n dá odd n ao quadrado, tá bom? Sim, entendi. Pessoal, estão entendendo essa parte de complexidade? É assim que você tem que analisar o algoritmo, tá? Isso aí é custo computacional que a gente fala. Continue aí. A cada laço de repetição é adicionado um N, né? Você fala, né? Um odd N. Se for um dentro do outro, aí é sempre. Porque assim, ó, pensa, ó, para cada um for que eu tenho aqui, para cada um elemento que eu estou percorrendo no for, eu tenho que percorrer n no while, né? Então, para cada n aqui, eu tenho outro n lá. Então, n vezes n dá n ao quadrado. Agora, se eu não entro no laço, só executa a condição e sai fora, eu não tenho o segundo n. Então, eu tenho n vezes 1 do primeiro int, vezes 1 do segundo int, vezes 1 da condição do while e vezes 1 da troca do vetor. Então, fica n vezes 1 vezes 1 vezes 1 dá odd n mesmo. Sim, sim. Beleza. E se fosse fora aqui, né? Tipo, se o while fosse fora do for, aí seria Aí 2 odd n, 2 odd 3 N. Isso, odd n. 2 odd n. Ou odd 2n também pode ser. Mas Beleza. não é ao quadrado. Alô? Vou falar. Quem Cadê? quer falar agora? É o Iago? É o Iago agora. Cadê o Iago? É uma boa Oxi. pergunta. Peraí, deixa eu mandar uma mensagem aqui. Ele tava aqui até Acho que o agora. Iago saiu. Nem brinca com umas coisas dessas, pô. Acho que o Iago saiu. O Iago assustou, foi embora. Não, Pessoal, esses conceitos, para o Iago voltar, esses conceitos de complexidade, o odd n é o mais fácil de entender, tá? O Big O. Então, assim, tem que olhar o algoritmo e analisar isso daí, tá? Que quanto que é um odd n, quanto que é um odd n ao quadrado, quanto que é um odd 1, e por que isso acontece. É porque isso acontece. Tem que bater o olho, porque em prova cai direto esse negócio de complexidade, tá? Aí, o Iago apareceu. Aí, mas é que só complementando isso aí, como fazia tempo, né, que a gente não via, Sim, às vezes acaba não sim. lembrando, mas o Não, senhor não. dando uma explicadinha já volta tudo na memória, realmente. É isso que eu quero, que vocês tentem montar o material, por quê? Porque eu quero que vocês tentem estudar, e lógico que eu vou ajudar, não tem problema. Cadê o Iago? Tá aí? Alô? Entrou. Alô, tô sim. Alô, apareceu, hein? Tava almoçando, né? Tava Eu jantando, quer dizer, né? tava Tá com o dente jantando, cheio de terminei de fazer comida, né? janta, confundi os links, eu me perdi. Eu achei que era o outro link que você tinha mandado. Era outra coisa. Ei, Iago. Vai lá, Iago. Toma aí. Pegando aí, né, o Quicksort, que é o... cara, peraí.
Só pegar aquilo. Terminou o exemplo. Ela adota estratégia de divisão e conquista, né? Ou seja, ele pega toda a cadeia de números e ele vai pegando por partes e fazendo a ordenação dele, que fica mais fácil. A estratégia consiste em arranjar as chaves de modo que as chaves menores precedam as chaves maiores. Ou seja, ele pega do começo, compara os dois algoritmos, vê qual que é menor e coloca na frente. E depois ele vai fazer a mesma coisa, todas as partes até acabar todos os números. Ele ordena as duas sublistas de chaves menores e maiores recursivamente até que a lista se completa, se encontre ordenada. Aí ele faz uma leitura, vê se está tudo certo e ele dá como encerrado. Aqui a gente tem o exemplo que ele mostra o laço, como é que isso funciona. No próximo slide. No final ali ele monta, né, para você todo a cadeia ordenada. Ali tem um exemplinho, né, 5, 8, 1, 2, 7, 3, 6, 9, 4, 10. E ele vai indo até... Ele começa ali no i igual a 0, enquanto o i for menor que 10, ele vai aumentando e vai montando um array. Já estou na leitura. Era bem simples, foi um dos primeiros que a gente aprendeu, não foi? Não, foi no meio. Pode perguntar? Pode. Pode. Qual que é a diferença do quicksort pro merge? Do quicksort pro merge? Peraí. O merge, ele não faz a de divisão e conquista, não é? Faz. Então não lembro, professor, desculpa. Alguém sabe, moção? Alguém do primeiro grupo consegue explicar a diferença do merge pro quicksort? O quicksort, ele tem esse pivô aqui, que ele... Tá. Uma das diferenças é a forma que eles dividem, tá? Mas como é que o merge divide? Cadê o primeiro grupo falar alguma coisa aí? Como é que o merge divide o primeiro grupo? Alisson. Tipo assim, como você tá querendo falar que ele divide? Tipo, porque ele Qual divide no é a meio regra de divisão dele? Porque ele divide no meio. Tipo assim, então ele divide N dividido por 2. Ele divide no meio, Agora, exatamente. no Isso. Kik eu já não sei como que é. Tá, beleza. Thiago, o Iago, como é que divide o quicksort? No quicksort ele vai dividindo por partes. Ele faz os tem um dois critério de primeiros e os divisão, dois tem. últimos. Ele tem um critério de divisão, não tem? Tem. Que ele usa o critério de divisão? Tem uma regra. Ai, fugiu, não tá claro no exemplo aqui, peraí. Deixa eu só analisar. É esse pivô aqui, que ele pega o número do meio, ele pega o número do meio e vai fazendo relacionamento com ele, não é? Não, mas ele percorre esse pivô para direita ou para esquerda, não percorre? Aham. É porque ele divide no meio, né, e vai pegando dos extremos, a partir do pivô. Ele pega aqui a do início e do final, divide por 2 para achar quem que é o pivô. O merge não tem pivô. O merge ele racha no meio e pronto, acabou, né? O quick não, ele tenta ajustar esse pivô aí para dar mais eficiência. Bom, essa é uma diferença. Qual que é a outra diferença do merge para o quick? Que esse trabalho é diferente um do outro. Que o tempo de processamento do quick ele é menor. Não, tudo bem. Fora isso. Pensando no tipo de estrutura que cada um gera, qual que é a diferença dos dois? De estrutura? Como assim? Assim, moçada, por que eu tô fazendo essas perguntas para vocês? Ó, são perguntas que às vezes lá na matéria de estrutura de dados passa batido, tá? Que a gente não pergunta. Mas agora, como é uma revisão, vocês estão mais maduros em programação já, tá? Foi isso que a gente perguntou para vocês. Então, assim, ó, pensa assim, eu tenho um problema para resolver, eu tenho que escolher entre algoritmo de quicksort, de ordenação de quicksort e de merge sort. Qual que eu escolho? Né? Para eu escolher, eu tenho que saber qual que é a forma de funcionar de cada um. Porque para um problema o merge pode ser melhor, para o outro problema o quick pode ser melhor, né? Então eu tenho que saber analisar. Então eu tenho que saber as diferenças. E o quick e o merge são dois algoritmos extremamente usados. Então, assim, já vimos que a forma de dividir o vetor é diferente dos dois. Tem diferença na forma de vetor, tá? E a forma de trabalhar as estruturas, os vetores que ele vai trabalhar ali durante a ordenação. Como é que o merge trabalha o vetor e como é que o quick trabalha o vetor? Qual que é a diferença? Alguém sabe falar? Não sei não, hein? Rapaz,
Eu acho que a última turma da estudo de dados foi pro 6, eu acho. Uma turma que Parece fez. que a gente já viu e não lembra direito. Mas eu foi não uns lembro, 3 mano. anos que eu dou estudo de dados, eu lembro disso aí, vocês não Falei lembram. na ponta da língua. Vocês não lembram. Falhou. Vocês acabaram de estudar as estruturas para poder montar a apresentação e não sabem. Ah, é aquela clara, né? Chega no E final aí, eu você faz esquece. mais de 3 anos que eu dou essa matéria, nem olho isso aí mais, eu sei. Ninguém quer falar nada? Ninguém sabe? Ó, o Iago, uma pergunta simples agora, ó. Hum. O Quick, ele ordena no próprio vetor de entrada ou ele cria outro vetor? Eu não vou dar a resposta fácil para vocês. Ele cria outro vetor. ele cria outro vetor. Ele cria outro vetor? Ele cria outro Certeza? vetor, ele vai colocando no array. Ele ordena pelos menor. Não, ele ordena no mesmo vetor, não é? É, no mesmo vetor, mas aí ele vai ordenando, né? Tá, ele ordena no mesmo vetor, ele não cria array nenhum, não. No merge ele divide em vetores, né? É, E no no merge ele divide em 2 vetores, pra poder, um ele ajusta e o outro ele vai deixando pronto. Ok? Você faz No meio que uma Quick divisão, não, no uma Quick ele usa uma subdivisão. estrutura só. É. Por isso que o merge ele pode estourar a memória, que ele fica grande, e o Quick não tem esse problema. Porque ele não cria estrutura nova. Não é tipo assim, um exemplo, você colocar, faz de conta, várias variáveis, tipo, sei lá, umas 50. Imagina ele fazer cada divisão por número, tipo... Imagina você assim, colocou 10 esse vetor. milhões de posição no vetor. É, então, tipo, estoura a memória. 50. 50 Então, faz nem posso, tio. 50 vai na calculadora. ele é rápido, 50. mas também pode memória força. Entendeu? Que o merge ele cria um outro vetor auxiliar para trabalhar, tá? O quick não, ele trabalha na própria estrutura do primeiro vetor. Ele trabalha. Na verdade, o quick só troca de posição ali dentro do mesmo vetor e trabalha ele lá. Só isso que ele faz. Pode continuar. Só a diferença é essa, tá? A forma de ordenar do pivô e as estruturas, como é que ele trabalha as estruturas. Ah, faltou uma coisa. Qual que é a complexidade do quick? A complexidade dela é de... Ai, cadê? Ah, não tá anotado, né? Aqui no comentário. Acho que tá no slide. Essa que eu vi a complexidade de algum canto aí. Voltando para trás, você vai achar. É O, Aí, ó. N de log de N. Por que no log de N? Porque ele vai percorrer N vezes metade do vetor original. Por isso. Entendeu? Tinha esquecido o que era log, eu tava aqui tentando lembrar o que era log. Porque, tipo, a metade seria esse Y, o primeiro aqui. A metade seria. Ele divide em 2, não divide? O log significa metade o N, o primeiro log de N é metade do vetor original, que vai ser percorrido N vezes. Ah, ele divide no pivô. É isso. Isso. Por isso que é log de N. Qual que é a diferença do que um log de N significa? Na final das contas. Log de N é metade do percurso. É metade de um curso de O de N. Ah, tá. Tá? Teoricamente, ele cresce na metade da velocidade do O de N. Pensa num gráfico. Deixa eu abrir minha tela aqui, rapidinho. Pra vocês entenderem. Então, o pior caso do merge vai ser O de N, O de N, log de N? Não, o melhor caso do merge é O de N. O melhor caso. O de N, né? Não tá certo. Estão vendo minha tela aí? Opa. Ó, pensa num plano. Opa, saiu ruim meu plano aqui. Peraí que ficou feio. Pensa no plano cartesiano. Tá? Se eu tenho. Aqui eu tenho o tempo computacional e aqui eu tenho o número de elementos. Tá? Se eu tenho um algoritmo que cresce em O de N, ele cresce assim, ó. Proporcional ao tamanho do vetor no tempo. Então, O de N. Né? Se eu tenho um log, ele começa igual, aí ele vai separando aqui, ó. Vai separando. Entendeu? Ele vai diminuindo o tempo dele. Quanto maior a N aqui,
mais ele vai distanciando do O de N lá. Tá? Ele mais ele distancia lá. Então, ele é O, N, log de N. Se eu tenho um N ao quadrado, ele vai chegando aqui junto também, e de repente ele vai fazer assim. Ó. Ele começa a subir. Se eu tenho um ao cubo, ele vai subindo mais rápido. Aí eu tenho outras complexidades, né? Por exemplo, o N fatorial. O N fatorial, ele cresce assim, ó. Tá? Quando que acontece o N fatorial? O N fat, que é o pior caso que tem. Tá? O N fat só acontece quando eu tenho uma estrutura chamada grafo. Aquele negócio das entregas lá, né? Que tem tipo 10 cidades, tem que montar a melhor entrega. Isso. Por quê? Porque quando tem um vetor de posição de n, ó, de n ao quadrado, eu tenho para cada um n aqui, eu vou percorrer n vezes aqui dentro, não vou? Mas eu sei a quantidade que eu vou percorrer. Então, se aqui for 10, eu percorro 10 vezes. Se for 20, eu percorro 20 vezes, né? Eu sei isso aqui. Aqui no grafo, não. Por exemplo, depende do número de vértices que eu tenho, né? Se eu sair daqui, eu posso ir para lá, para lá, para lá, para lá, para lá. Ou se eu venho para cá, eu posso vir para cá, para todos os outros ali também. Então, as opções são infinitas, tá? Por isso que ele é fatorial. Aí ele vai crescer muito rápido. Porque o número de opção que eu tenho, o número de combinações que eu tenho possíveis é fatorial. Cresce muito rápido, tá? Que é o exponencial que eu te falo. Então, assim, aqui nesse tipo de exemplo, a gente chega nos programas que a gente chama de NP. NP-hard. Tá? Algoritmo NP-hard. O que é o algoritmo NP-hard, moçada? Que não dá para ser executado, tipo assim. Ele é executado, mas... É um número de processamento difícil. É isso aí, mas tá. Alguém sabe explicar melhor? Ele vai demorar tanto tempo que pode ser, tipo, inviável processar esse número de dados. Isso aí, ó. Ele demora tanto tempo para processar que você não vai ter uma resposta. É tipo a resposta perfeita para todos os problemas da verdade do universo do Guia do Mochileiro das Galáxias. Não tem. É isso aí. Ele vai processar, mas você não vai ter a resposta num tempo plausível, num tempo aproveitável, tá? Então, o que a gente faz com o NP-hard? Como é que a gente resolve o problema do NP-hard? Por aproximação. Por aproximação. A gente nunca vai ter a resposta perfeita, mas a gente vai ter a resposta o mais perto da perfeita possível dentro do tempo disponível. Tá? Inclusive, isso aqui é um problema matemático e computacional que existe em prêmio para quem conseguir resolver isso aqui. Quem conseguir converter um problema NP-hard numa função matemática e fazer resolver, tem um prêmio lá dos bons milhões de dólares lá para poder pegar. Quem quiser brincar com isso, tem prêmio para isso daí, tá? Mas ninguém conseguiu resolver. Professor, tipo assim, no GPS, um exemplo, você vai passar uma rota, um exemplo, um cálculo. Talvez, tipo assim, você sabe um caminho mais fácil, mas pelo GPS ele tem o cálculo ali que ele faz, né? Para ele que é mais rápido. Tipo assim, tem vários tipos de forma. Olha, é o seguinte, ó. Quando você pega o teu GPS, bom, você é da minha casa, eu quero chegar no meu trabalho, por exemplo. E o meu GPS vai me traçar uma rota para mim. Certo. Nesse caso aí, como se tem um ponto de origem e um ponto de saída, é tranquilo pro GPS. Não é um NP-hard, porque você tem um ponto ligando o outro. O outro, tá? Então, é isso que eu pensei também. Agora você tem que pensar assim, por exemplo, ó. Pensa que você tem uma distribuidora de bebida, você sabe que você monta uma carga no teu caminhão, tá? E ele tem que passar em 10 lugares diferentes, mas você quer que ele percorra dos 10 lugares que tem que passar, ele percorra o menor caminho. Nossa. Já complica. Agora, se você pega para 100 elementos, já fica quase impossível de calcular isso daí. Sei como que não vai bugar. Tá? Por quê? Porque isso aqui fica assim, ó. 100 vezes 100. Aí esse 100 pode ir para mais 99, né? Esse 99 pode ir para mais 98. Que se pode ir para mais 97, que ele visitou outro. Ele vai indo assim, é fatorial. Entendeu? Nossa, é meio complexo essa porra. 96.
Então, isso aqui é explosivo, isso aqui é a combinação. Isso aqui vai dar muita combinação. Então, nem que seja um mainframe, até o mainframe não calcula isso aqui ainda. Nem com Dizem, quântico? dizem que quando a computação quântica realmente acontecer, né? Então, isso que eu ia perguntar, nem com a computação quântica não vai dar? Então, aí sim, às vezes aí você consegue resolver isso aqui. Aí você vai resolver por poder computacional, né? Sim. Não que você achou uma fórmula matemática que resolva ele, Sim, eu pensei nisso aí também. tá? Até que complica assim, o povo que comprou um Bitcoin aí, Bitcoin é baseado no algoritmo de um algoritmo de hash, né? Do blockchain, né? Uhum. Que é o quê? Que é um algoritmo matemático que o computador tem que resolver ele, que é difícil de resolver para ele gerar o Bitcoin, né? Aí eu pergunto, beleza, quem me garante que um chinesinho lá que vai ter um acesso ao computador quântico daqui a pouquinho lá não vai gerar um monte de Bitcoin para ele antes dos outros saber? Nossa. Aí você comprou um Bitcoin por 300 mil reais e ele passa a valer 2 mil daqui a pouquinho. Ó, Tá na raqueta. né? Então, assim, Mas o dia que isso aí é o risco do acontecer, Bitcoin que ninguém fala, tá? o dia que isso aí acontecer, o resto tudo tá fudido, até coisa Toda a parte de bancária, segurança. código. É isso aí, Gerard. Toda a parte de segurança computacional tá fudida. Tudo que é senha difícil hoje, algoritmo de criptação difícil que existe hoje, vai ser tudo quebrado em força bruta em poucos segundos. Tá? É, a Esse é o computação grande quântica problema. vai ser forte. Quer dizer, a hora que isso aqui acontecer, todos os problemas que são difíceis de resolver, que a gente baseia grande parte da segurança que a gente tem em problemas difíceis de resolver, né? Vão conseguir ser quebrado com força bruta em poucos segundos. Então a gente vai ter que repensar todos os algoritmos de segurança que a gente tem hoje, de criptação. Então as redes sociais que vai se fuder pra caralho, então. Tipo, Não, rede social não, todo mundo, é banco, É. tudo. banco. Segurança de web commerce, tudo vai, tudo Tudo que for online vai ser é inseguro. baseado em algoritmo de criptação e segurança. Protocolo SSL, certificado de segurança, essas coisas. Então, tá tudo fodido, tá? Beleza. Assim, ó. A parte de complexidade é a parte mais difícil de entender que vocês tem que pegar aí, tá? É a parte mais difícil de entender realmente. Mas a gente vai estando complementando informação e vocês vão entendendo alguma coisa. Vamos lá, próximo grupo. O nosso era basicamente isso, a apresentação. Pessoal, vamos ver o seguinte, ó. Vai ficar apertado para apresentar. Falta 20 minutos só para acabar a aula. Vamos ver se foi 2 grupos hoje. Semana que vem os dois grupos apresentam, beleza? Pode ser? Beleza. Então tá bom. Então o grupo 3 e 4 apresenta quarta-feira que vem. A gente continua repensando isso daí. Beleza. Já deixa enviado lá no Classroom, né? Isso, deixa enviado a Apresentação. coleção para mim hoje. Isso. Certo. Todo mundo ou só do grupo, professor? Manda todo mundo para mim, por favor. Beleza. Tá bom? Beleza, falou. Boa noite, boa noite. Já falou, moçada. Até mais. Boa noite. Falou. Boa noite, professor. Ô, Jeffs, Fala, Zé. mesmo assim é para enviar quem não apresentou, né? Só reforçando. Sim, é isso. Entrega lá. Não, beleza. Mandam lá. Falou. Tá? Valeu, Entrega boa lá. noite. Boa Aqui, noite. professor, a reunião nossa ficou para não sábado esquece mesmo? sábado, hein? Sábado, 3 horas. 3 horas. Fechado, então, combinado. Aí, ó, vocês apresentam. Depois eu faço mais consideração de documentação para vocês, tá bom? Beleza. Então, falou. Combinado. Falou, boa noite. Boa noite.